Então tá, gente, uma boa noite. Estamos começando a gravação também já. Ah, bom, dando continuidade, né, como eu falei para vocês na terça-feira passada, que a gente viu Revolução Industrial e as ideologias do século XIX, né, as ideologias políticas e econômicas do século XIX. Então hoje a gente vai continuar, porque o que a gente viu, aquele processo de ideologias, aquilo lá era mais uma aula introdutória para as coisas que vão acontecer, né, para os acontecimentos sociais, por assim dizer, que vão acontecer na Europa de modo geral, mas hoje a gente vai ver especificamente França, Alemanha e Itália, né, que são os países que mais são cobrados, por assim dizer, nas provas, né, as outras revoluções não são tão cobradas. Então a gente vai ver o quanto aquelas ideologias e a própria Revolução Industrial, né, essa sociedade industrial que se formou no finalzinho do século XVIII e que no século XIX só foi crescendo, 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 né? Nesse quesito de industrialização na sociedade. A gente vai vendo então como que principalmente a ideologia liberal, né, que a gente viu semana passada, como essa ideologia, através do processo de industrialização, né, ela teve então os seus respaldos e teve de fato uma certa uma revolução, né, na sociedade a partir dessa ideologia que pregava, né, fixava o capitalismo como o meio de produção mais popular no mundo, né, e principalmente no Ocidente, e o quanto essa ideologia liberal ela foi então ela causionou de fato as últimas pazes de terra, por assim dizer, no antigo regime, né, nas monarquias, por assim dizer, da Europa pós-Idade Média. Então a gente vai começar com as revoluções liberais de 1830, né, e 1848 na França. Eu queria começar dizendo sobre essa imagem que vocês estão vendo. Vocês normalmente já devem ter visto em livros de história ou em qualquer contexto, por assim dizer, que vocês já ter visto na vida de vocês sobre a Revolução Francesa, né? Que a Revolução Francesa é um assunto bastante comentado, né? Que é essa imagem representando a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa que aconteceu em 1789. Só que essa imagem ela não é da Revolução Francesa, né? Ela é uma imagem vendida de maneira errônea, é um erro facto histórico, facto histórico sobre a Revolução Francesa, onde essa imagem ela é, na verdade, ela foi produzida e ela representa a sociedade francesa mais ou menos 50 anos depois que houve a Revolução Francesa, né? Essa imagem que tem essa obra, né, que tem o título de A Liberdade Ganha o Povo, né, pintada pelo artista Eugénie Delacroix. Ela foi para ilustrar as revoluções que estavam acontecendo na França em 1830, né, por volta de 50 anos depois daquela revolução que decapitou, né, o rei Luís XVI, né, na guilhotina na França. Então, só para dar isso já foi quebrado em alguma prova, não me recordo que ano, não sei se foi Enem, se foi URGS ou se foi algum outro vestibular, mas eu já vi cobrar em provas o período exato dessa obra, né, o que ela representava. Claro, dava não só mostrava a obra e o aluno tinha que decorar essa obra, não é isso que eu quero dizer, mas que dando contexto, né, histórico e quais as diferenças entre a Revolução Francesa e a Revolução Liberal, essa imagem acabava aparecendo. Próximo slide, então. Como demora aqui. Deu. Bom, gente, dando então um contexto que a França estava passando, né, nesse período de 1830, vou fazer só um breve resgate, né. Enfim, teve a Revolução Francesa, né, que vocês já tiveram aula, e o pessoal que não teve, essa aula está gravada no YouTube, vale a pena conferir, foi com o professor Lucas e, se não me engano, o Marcelo deu junto com ele. Após então, a Revolução Francesa de 1779, né, então assumiram os jacobinos e logo depois entra então o Napoleão, né, e o Napoleão então se denomina como imperador e fica seus lá 15 anos mais ou menos, não me recordo agora, como imperador da França, né, ele vai um momento, depois retorna como imperador, mas depois a partir do Congresso de Viena ele é de fato exilado e acaba sendo preso numa ilha e fica lá até sua morte. E então no Congresso de Viena, só dando um resgate do que aconteceu na França após esse Congresso de Viena, né, quando o Napoleão, que foi imperador herdeiro da Revolução Francesa, ele é expulso, né, exilado da França, e quem volta então a comandar a França, né, quem volta a liderar a França é o irmão do rei Luís XVI, que foi decapitado no
na Revolução, né, pela guilhotina. Então, a gente vê nesse processo de Congresso de Viena um retorno, né, do antigo regime, né, e acaba tendo então uma carta constitucional onde havia o retorno do território francês antes do Napoleão, havia então a implantação das ideias do Montesquieu, que é outro pensador que a gente já viu, né, sobre a divisão dos poderes, os três poderes, como executivo e legislativo, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, de pensamento, isso tudo acaba retornando, né, após o Congresso de Viena, a partir da Carta Constitucional. E também é importante perceber nesse contexto da França, de pós-Congresso de Viena e também de 1830, que eram as ideologias que estavam, né, como a gente viu as ideologias do liberalismo e do socialismo na aula passada, essas ideologias estavam impregnadas na sociedade, tanto na camada da própria nobreza, quanto na camada da burguesia, né, que estava em ascensão, mas também nas camadas populares, né, já existia a própria imprensa já estava se desenvolvendo bastante, né, a própria Revolução Industrial tem um papel fundamental nisso, né, do quanto a imprensa e a divulgação da informação acaba sendo mais ampliada, né, a partir da Revolução Industrial, então a própria as camadas populares acabam tendo mais contato com esses pensamentos políticos, essas ideias de contexto político, né, como o próprio liberalismo e o socialismo que vai vir, e também o nacionalismo, né, que é uma outra ideologia que a gente não viu na aula passada, mas vocês provavelmente devem ter visto um pouco com o Lucas, que é essa ideia de nação, né, de um povo que pertence a um certo território, e esse povo se identifica com uma cultura, existe uma língua dominante mais falada, né, por esse povo. Normalmente quem mais fala essa língua é as elites, né, acaba tendo uh, lugares onde existe uma outra língua falada pelas classes mais populares, mas essa língua acaba quando esse território vira uma nação, a língua principal dessa nação acaba sendo a língua falada pelas elites, né? Mas a ideologia do nacionalismo, né, esse sentimento do nacionalismo é esse sentimento de se pertencer a um território e se ver aos seus pares, né, através de um resgate histórico, o que aquele povo passou naquele exato território, né? E uma outra coisa que é importante pensar junto com o nacionalismo é o quesito de diferença do outro, né? Aqui somos um povo que mora nesse território, somos herdeiros de antepassados, enfim, e tem o povo vizinho que é diferente da gente e a gente vai tentar conquistar aquele território para poder se reafirmar como mais poderoso, mais soberano do que eles. Então vai ser nesse momento que os estados nacionais vão surgir na própria Europa em si, não só na França. Esses estados nacionais então vão começar a brigar entre si por territórios, né? E isso tudo vai se deslanchar pelo século XIX até chegar nas grandes guerras do século XX, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essa questão do Estado-nação de indexação de territórios do outro, né? De um povo vizinho, né? Mas então, voltando, quando eu estava falando com o pós-congresso de Viena, né, teve o Luís XVI, desculpa, o Luís XVIII, que foi então quem acaba voltando para a liderança da França, né, quando Napoleão cai. E quando o Luís assume o poder, a França então começa a ficar bem dividida, né, entre as pessoas que idealizam o poder acabam ficando bem divididos entre os realistas, né, que são as pessoas ditas monarquistas, né, os que apoiam o antigo regime, os constitucionalistas, que seria uma alta burguesia que não detém poder, né, quem detém poder ainda é o rei, mas essa alta burguesia continua a desejar poder e assumir a liderança do povo, né? E também tem os liberais republicanos ou bonapartistas, né? Esses três nomes é para o mesmo grupo social, que também era da parte burguesa, mas era uma burguesia mais radical, a gente chamava eles, né? Chama eles, que é uma burguesia que realmente queria de fato derrubar totalmente o antigo regime e eram herdeiros, por assim dizer, dos ideais do Napoleão, né? Napoleão, apesar de ser exilado, ele ainda deixou suas ideias indexadas na França. Com o Luís XVI também a França vai assumir com a própria questão da Carta Constitucional que está ali, né, na divisão dos três poderes, a Luís XVI vai dividir o parlamento entre duas câmaras, né, a Câmara dos Pares, onde seriam deputados, a gente pode chamar eles deputados indicados pelo próprio Luís XVI, e vai ter a Câmara dos outros deputados, que vão ser os deputados que foram eleitos por voto
censitário, né, um voto onde apenas homens e ricos, né, homens ricos na França que podiam votar, no caso a burguesia, e esses deputados representavam então essa parcela que seria do povo e que entraria através do voto censitário, enquanto a outra parte da Câmara dos Deputados, né, do Poder Legislativo, seria indicado pelo rei. Alguma dúvida, gente? Vamos falando. Eu sei que esse conteúdo é bastante difícil, sim, mas vão tentando entender o que vocês conseguem, perguntem o que vocês conseguirem, que a gente vai conversando, tá? E também não se preocupem com esse monte de nomes, Luiz, desses números romanos, Carlos agora 10. Não precisa se preocupar em gravar e decorar isso, porque esses nomes não vão ser gravados. Ah, quem foi o rei que estava na França em 1830? Isso não é cobrado em nenhuma prova. Luís XVI, ele vai, então, morrer, né? Ele vai aparecer. Quem vai assumir o poder após sua morte vai ser seu irmão, então o Carlos X. E o Carlos X vai ser já um rei que vai voltar a trazer um pouco, poderíamos dizer, o caos na França, né? As pessoas vão começar vai ter mais um burbúrio social na França novamente, por conta que Carlos X foi um rei mais conservador do que o Luís XVIII, que assumiu após Napoleão, né? Carlos X, então, ele era mais aliado aos realistas, né, a esse grupo social que fazia parte da nobreza, né, que protegia e que ansiava pela volta do antigo regime, onde o rei era poder absoluto, não existia parlamento, não existia nada, né. Carlos X também vai ser responsável pela ideia de cobrança de uma indenização por parte dos cofres franceses para a antiga nobreza, né, por causa da Revolução Francesa. Então eles se consideravam vítimas da Revolução Francesa e queriam então uma indenização a partir disso, né. E isso vai gerar então um descontentamento, principalmente por parte das camadas populares, né, do povo comum, por assim dizer, e também da burguesia. Carlos X também vai ser conhecido por uma extrema censura à imprensa, né? Como eu falei para vocês, a imprensa estava em extrema reatualização, né, com as tecnologias da indústria nesse momento. Então, ele vai censurar esse papel da imprensa de divulgação das informações, né? Ele vai quando a gente teve a Revolução Francesa, a gente vê o Estado mais laico, né, principalmente o ensino mais laico na França. Agora com Carlos X a gente vê novamente o ensino voltando ao controle nas mãos da igreja, né? Era a igreja que administrava as escolas na França a partir do Carlos X, né? Se com a Revolução Francesa quem administrava as escolas era uma figura laica, né, que não tinha religião como fator principal. Agora a gente volta então a ter a religião como fator principal na educação, né? Outra característica outro feito, né, do Carlos X foi o aumento dos impostos, né? Esse momento de 1830, essa década de 1830 e também a década de 1840, na Europa como um todo, é considerada como várias crises, principalmente crises agrárias, extrema seca, enfim, uma crise de fome, uma crise econômica por conta de uma estiagem, né, por conta de um fator mais ambiental que é assumido pela Europa nessas décadas. Isso eu não sei dizer por os motivos, acredito que uma geografia e uma biologia explicaria melhor, mas aconteceu. E essas crises, então, vão ter respaldo nos governos, né? E o Carlos X vai sofrer, então, por conta dessa crise, e vai aumentar os impostos em função da crise, e isso vai gerar um enorme descontentamento por parte da burguesia e por parte do povo comum, né? Das camadas populares. Em função disso, do aumento dos impostos, vai ocorrer, então, uma revolta, né, no povo, principalmente em Paris, né, o povo vai começar a abrir barricadas. Barricadas, para quem não sabe, é fechar uma rua e não deixar nada passar nessa rua, e construir uma espécie de uma mureta com madeira, na época era carroças, né, enfim, deixar a rua de fato impassável, né, construir uma barricada nessa rua, e o povo vai se rebelar. E com essa rebelião, né, do povo, vai aumentar a repressão por parte do rei, né, do Carlos Magno, e ele vai então fechar
a parte da Câmara onde eram os deputados, né, onde eram os deputados eleitos pelo voto censitário. Então na Câmara vai ficar apenas os deputados indicados pelo rei, né, e não mais os pelos votos censitários. A partir dessa repressão, né, por conta da rebelião que as camadas populares e a própria burguesia também participaram em função desses impostos aumentados, vão ocorrer então as chamadas Jornadas Gloriosas de Julho. Isso é um assunto que já acabou caindo no vestibular, que foi um período de 3 dias na França, em Paris, desculpa, um período de 3 dias em Paris, onde a população se revoltou, começou a quebrar tudo, como um pouco semelhante à Revolução Francesa, onde também começaram a quebrar tudo. E com essa revolta popular, Carlos X, então, com medo e vendo que possivelmente ele perderia, não conseguiria continuar a repressão, perderia a sua cabeça como outros reis perderam no passado, ele acaba então sendo deposto, né, ele foge da França. E quem assume o poder então é a burguesia, né? Novamente, se a gente viu a burguesia assumindo o poder na Revolução Francesa em 1779, a gente vê novamente a burguesia voltando no controle, né? Eles conseguem, então, controlar essa revolta popular, porém eles mantêm essa questão de ainda ser uma monarquia, né? Eles indicam, então, uma pessoa que não tinha... que não tinha uma ligação com Carlos X, porém ele acaba sendo um novo rei, né? Que é chamado, então, o rei burguês, que é um rei que vai, então, implantar reformas de interesses da burguesia, né? Ele vai retornar ao parlamento a parte do parlamento, né, a Câmara dos Deputados, que era eleita pela burguesia, pelo voto censitário. Ele vai incentivar o desenvolvimento industrial, né, porque a burguesia vivia das indústrias, né, eram os grandes empresários. Então vai ser um rei que vai ser apelido de rei burguês por conta de ser um rei que foi colocado pela burguesia e vai liderar a França pelos interesses da burguesia. Slide. Após então essa deposição do Carlos X e quem assume o poder com a assunção do poder, né, esqueci da palavra agora correta, do Luís de Orleans, ele vai controlar por um determinado tempo as crises que estavam ocorrendo na França, né, por conta da crise agrária na Europa. No entanto, ele vai chegar um momento que ele não vai conseguir fazer jus aos pedidos, né, aos interesses da burguesia, né, principalmente a parte que realmente já era mais politizada e já brigava por um país republicano e não mais um país monarquista, né, junto com os bonapartistas e junto também com os socialistas, que daí seriam a camada popular do povo, né, do povo francês. Luís, o rei burguês, então, vai voltar a ter uma série de revoltas, né, por parte da população, por volta de 1846, 1847. Ele vai, então, retornar, como seus antigos semelhantes, uma repressão por parte do povo, né? Ele vai criar a Guarda Nacional, que vai ser uma guarda específica para reprimir as revoltas populares, né? As manifestações, para assim dizer, que ocorriam em Paris nesse momento. Vai criar, então, a Guarda Nacional e vai proibir as reuniões populares, né? Reuniões de grupos, se eu não me engano, a gente já estudou isso em algum momento, eu e a Manuela, mas, se eu não me engano, grupos a partir de 4 pessoas que não comprovassem ser da mesma família em Paris. Em 1848, esses grupos eram dispersados pela essa Guarda Nacional. Então era proibido qualquer tipo de reunião que não explicasse o motivo, né, principalmente dessa reunião na rua ou mesmo em lugares fechados, né, num bar, num hotel, enfim, uma casa qualquer. Com essa proibição, né, de qualquer tipo de reunião popular na França, não era proibido as festas populares, né? Então havia festa de santo, feriado, então, havia as festas populares. Essas festas não eram proibidas e o pessoal que estava envolvido na política, né, que estava envolvido com essas manifestações, com essas revoltas insatisfeitos por parte do governo do Luís de Orleans, eles aproveitavam então essas festas e acabaram criando então a chamada campanha dos banquetes, né, que era através dessas festas populares, né, desses banquetes. As festas nesse período eram
em volta de comida, né? Existia muita comida e muita festa, assim, muita dança. Não sei explicar direito como é que era, mas eu sei que tinha essa questão dos banquetes e vai ser chamado então as questões dos banquetes, que vai ser essas festas populares que tinham a fachada para ser uma festa popular, apenas uma janta, né, apenas um banquete, mas que no fundo as pessoas estavam discutindo sobre como elas poderiam depor o rei Luís de Orleans, né? Estavam discutindo como poderiam articular a revolta, uma barricada ali, uma barricada colar. Eles estavam então discutindo isso que é nessa chamada campanha dos banquetes. Em 1848, mais particularmente em fevereiro, vai acontecer uma rebelião em Paris, que o povo realmente vai para a rua, sabe, já com o ápice da crise da fome, né? Então a gente imagina o quanto eles já deviam estar famintos, assim como na Revolução Francesa. O povo se rebela, a burguesia se une, né, à camada popular, ao povo que estava passando fome mais uma vez. A Guarda Nacional, que antes reprimia, né, não, proibia as reuniões populares e reprimia as manifestações, acaba passando a apoiar os rebeldes, né, a parte de quem não estava satisfeita com o rei. E o Luís, então, Luís Filipe de Orleans, vendo que não tinha mais jeito, acaba também fugindo da França. Então, a história fica se repetindo várias e várias vezes, praticamente, na França. O rei vai e volta, o rei vai e volta. Sempre tem o medo, né, de perder a cabeça. Luís XVI renuncia através dessa rebelião de fevereiro de 1848. E com sua renúncia, né, com sua fuga do país, deixando o país sem governante, acaba então assumindo um governo provisório que, mais uma vez, também vai ser de administração burguesa, né, a administração de quem tinha mais dinheiro na França. Com essa administração, também não vai ser possível, vão ser indicados 5 ministros, né, então praticamente 5 pessoas eram as principais responsáveis pelo governo da França nesse momento, nesse período do governo provisório. Eles vão falhar na tentativa de conter a crise, né, na crise de fome, né, as camadas populares ainda vão continuar rebeldes, né, ainda vão continuar aclamando por comida, aclamando por direitos. A Guarda Nacional dessa vez, então, vai ficar mais do lado da burguesia, né, a Guarda Nacional não se dispersa quando o Luís XVI sai do poder. A Guarda Nacional, então, fica do lado da burguesia, né, para proteger os cidadãos mais ricos da cidade de Paris, e reprime, então, a continuação das rebeliões por parte da camada popular, né. Vai ser nesse momento, então, que vai ficar conhecido o general Cavaignac, não sei se é assim que se fala em francês, mas ele vai ser conhecido como o Carniceiro, que vai ser um general da Guarda Nacional, e ele também fazia parte do governo provisório, né, era um dos 5 ministros que estava governando a França nesse momento. Ele vai receber esse período de carniceiro porque vai ser um período muito semelhante àquele período mais sangrento da Revolução Francesa, onde vai haver uma repressão muito violenta nas camadas populares para conter as rebeliões. Essa repressão, então, vai matar milhares e milhares de pessoas em poucos dias. É uma estimativa de 3 mil, se não me engano, agora, mortos em poucos dias, assim, na França. Vai acontecer, então, em novembro, né, de 1848, uma nova Constituição que esse governo provisório vai implantar. Nessa nova Constituição, vai acontecer o sufrágio universal para o sexo masculino. Então, homens, se antes o voto era censitário, né, apenas homens que tinham posses, homens que tinham renda, uma grande renda podiam votar, agora o voto é para qualquer homem. As mulheres ainda não votam na França. O voto para as mulheres acabam acontecendo somente no século XX, no mundo todo, né? E com o sufrágio universal, vão ocorrer novas eleições, né, para primeiro-ministro, onde o general Cavaignac, que é o conhecido como Carniceiro, vai concorrer ao cargo de primeiro-ministro, assim como também quem vai concorrer ao cargo vai ser o sobrinho de Napoleão, o Luís Bonaparte, que fazia também parte da Guarda Nacional. Então, os dois, podemos assim dizer, dois militares que vão concorrer ao cargo de primeiro-ministro da França. Quem vence a eleição, né, vai ser o Luís Bonaparte, com toda a questão do resgate do bonapartismo, né, na França. As camadas populares
se alinhando mais ao Partido dos Republicanos e aos pensadores que apoiavam o Napoleão, do que o Cavaignac, né, que representava mais a alta burguesia, e eles vão perder. Quem assume então o poder vai ser Luís Bonaparte, e a partir desse momento vai ser instaurada a Segunda República na França. A Primeira República foi quando houve a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa assumiu o poder na década de 1790, se implantou a Primeira República. Com Napoleão some a Primeira República, né? Ele implantou o Império Francês, e aconteceu tudo que a gente já viu até agora, e agora vai ser então instaurada a Segunda República na França em novembro de 1848. Alguma dúvida? Vão falando, gente. Estão muito quietos. Estou até com medo se estão com o microfone com o áudio ligado. A França de Luís Bonaparte, gente, vai ser com o Luís Bonaparte vão acontecer então mudanças que vão realmente entrar, por assim dizer, vão fazer diferença na história da França, né? Ele vai assumir então o poder em 1848. As camadas populares, né, vão continuar insatisfeitas, né, com a crise já estava um pouco mais contida nesse momento, né, no final da década de 40. Porém, as camadas populares vão começar a ter mais contato com as ideias do socialismo, né, que é a ideologia do socialismo que a gente viu na aula passada, onde o povo assumiria o governo, né, a camada do proletariado, teriam os mais direitos trabalhistas, mais direitos de propriedade, enfim, direitos de vida, né? E vai ser nesse mesmo ano que Karl Marx vai escrever o seu Manifesto Comunista, né? Então, e quando a gente fala desse Manifesto Comunista, ele era bastante divulgado na França nesse período pelos adeptos do socialismo, né? Então, as camadas populares insatisfeitas com esse novo ministro, Luís Bonaparte, vão continuar suas manifestações, né, suas rebeliões pela França inteira. Luís Bonaparte, para tentar conter essas rebeliões, vai então fechar a Assembleia Legislativa, né, a Assembleia que fazia parte que foi dos deputados que foram votados, né, pelo voto universal, né, pelo voto de homens sendo ricos ou sendo pobres. Eles fecham, o Luís Bonaparte fecha essa Assembleia. E logo em seguida, em 1852, né, um ano depois do fechamento da Assembleia, ele se autonomeia como imperador, né? E ele então se coloca o nome de Napoleão III, né? Por ser o sobrinho de Napoleão. Quem seria o Napoleão II seria o filho de Napoleão, que não chegou a ser imperador. Ele se nomeia como Napoleão III, o Luís Bonaparte. Então ele mesmo dá um golpe no governo que ele estava na liderança. Se antes então a França era uma república, né, com ele como primeiro-ministro e governando a França, ele faz um golpe na Constituição, se autonomeia como imperador da França, e a França então retorna a ser um império. A burguesia então não se manifesta contra essa autonomeação de imperador, por medo, né, de que aquela violência que a gente viu em 1848 através do general Cavaignac, a burguesia com medo de voltar a uma onda violenta, né, na França, semelhante a 1848, deixa não se mete no Império de Napoleão. E como surpresa, né, para a população e para nós também, esse início de império, né, que foi tido como autoritário, né, a partir dessa autonomeação como imperador, ele vai ser um início bem sucedido, porque as crises já estavam passando, né, a crise agrária na França, esse momento de estiagem na Europa em si já estava passando, a economia estava voltando principalmente o sistema agrário estava voltando a voltar a uma certa normalidade. Então há uma recuperação econômica, né, na França a partir desse novo império. E também vai ser nesse momento que vão começar o que a gente chama de neocolonialismo, né, que vocês vão ver com mais profundidade nas terça-feira da semana que vem, que vai ser uma nova leva do processo colonizador, um pouco semelhante ao que a gente viu nas primeiras colonizações, né, tanto na América quanto na África quanto na Ásia. Porém, esse novo neocolonialismo vai estar mais focado em extrair matérias-primas que vão ser úteis, né, para essa nova sociedade industrial, né?
ou seja, vão começar a colonizar principalmente a África, né? Vai ser nesse momento que vai ter a partilha da África, mas vocês vão ver esse assunto melhor semana que vem. Mas com o neocolonialismo, praticamente, então, se antes o colonialismo no século XVI era para conquistar pedras preciosas, né? A gente vê o metalismo, né, como o principal fator do colonialismo, agora é para conseguir matérias-primas para suprir as necessidades das grandes indústrias na Europa, né? Então é aço, é metais, ferro, carvão também, enfim, uma matéria-prima que servia tanto de energia como matéria-prima para a fabricação de produtos industriais, né, na Europa do século XIX. Vão existir contratempos nesse império de Luís Bonaparte, né? O principal dele vai ser o contratempo que eles vão se meter, a França vai se meter de impor uma monarquia no México, né? O México nesse momento já era independente, né? Vocês ainda vão ver as independências da América Latina, mas o México, em meados do século XIX, era um país independente já, a Espanha não mais dominava a região onde hoje é o México, e a França vai tentar impor, vai mexer seus pauzinhos para tentar impor uma monarquia nesse país independente da América, né? E vai ser um ato falho, não vão conseguir impor essa monarquia. Enfim, vai ser uma humilhação de uma maneira geral, né? E principalmente para os seus pares, nos seus outros países na Europa, vai ser uma humilhação, né, para a França e vai gerar um prejuízo para a França, né, nos cofres franceses, essa tentativa de imposição de uma monarquia no México, né? Claro, essa tentativa houve uma revolta, né, no México, uma guerra civil, quase uma guerra civil no México. Mas vocês vão ver esses assuntos em outras aulas. Mas esse vai ser um contratempo pro Império, né? E essa humilhação causada vai ser um dos principais fatores onde Luiz Bonaparte vai acabar deixando o poder. Mas uma outra fator que vai também deixar ele fazer com que Luiz Bonaparte se afaste do poder vai ser a derrota da Guerra Franco-Prussiana, né? Que vocês vão ver logo em seguida com a professora Manu. A derrota da França nessa Guerra Franco-Prussiana vai ter como resultado então a unificação da Alemanha, né? Que é o próximo tema da aula. E Luiz Bonaparte vai deixar o poder. Quem assume o poder vai ser os ministros burgueses, né? Mas, e a partir de então vai ser vai acontecer uma série de ministros burgueses como é até hoje, né? São pessoas de altas classes populares que assumem o poder na França, né? Eu acho que até hoje, não lembro de recordar os últimos ministros franceses que foram de camadas populares. Mas um detalhe importante da França após a queda de Luiz Bonaparte vai ser a Comuna de Paris, que é o único evento que a Europa ocidental, né, viu do comunismo na Europa. Né? Foram 70 dias onde uma parte da França, que a gente podia resumir agora para imaginar um bairro, ou um pouco maior que um bairro aqui em Porto Alegre, um bairro fechado, que é o que a gente chama de comuna, né, que a gente chamaria de comuna, em Paris, fechado, onde nada entrava, nada saía, e dentro desse bairro, o governo, né, que se autodenominava como socialista, né, era um governo de cunho socialista, onde tudo que se produzia ali dentro era dividido, né, pela comunidade que ali morava. Porém, essa comuna, né, a comuna de Paris, vai ser, o Paris escreve com letra minúscula, agora que eu vi. Mas essa Comuna de Paris vai durar 70 dias apenas, porque vai haver uma enorme repressão, né, por conta do governo da França, e vai ter muito apoio também do governo alemão, né, que se há poucos meses atrás estava em guerra com a França, esse governo alemão vai auxiliar agora a França, sua antiga inimiga, para derrotar essa Comuna de Paris, com medo, né, de que essas ideias do comunismo se espalhassem mais ainda pela Europa e outras comunas, né, surgissem na Alemanha, surgissem em outros países também que estavam em processos de formação de um Estado-nação. Né. Acho que é isso, então, sobre as revoluções liberais na França. Tem 2 slides duplicados. E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai tentar resolver no finalzinho da aula uma questão sobre esse assunto.
se tiverem dúvidas, vão mandando no chat, podem me procurar quando vocês forem resolver questões por si mesmos, né? Estudando em casa, podem me procurar ou procurar qualquer outro professor de história. É isso. Manu, pode ligar o microfone agora. Se você quiser comentar alguma coisa também. Sim, eu tava aqui pensando, já que a gente tem um tempo, vou contar pra vocês que eu tava comentando com o Bruno antes, que uns anos atrás eu fui assistir um filme no Capitólio que se chama Morte de Luís XVI. Pra descontrair um pouco. Que é um filme que tem 2 horas e meia, gente. E ele é filmado todo dentro do quarto do Luís XVI, que é esse personagem que o Bruno falou, importante nesse contexto que a gente tá estudando. Que ele morre de diabetes, né? Não tinha um tratamento para diabetes na época, então ele fica 2 horas e meia apodrecendo na cama dele, com a corte dele ao redor, tentando ajudar ele. É um filme que dá uma agonia, gente. Eu não sei o que o cinema tem de fascínio por essa época, pela França e pelos reis. Deve ser por causa do figurino, sei lá, mas é um filme engraçado, porque o cinema nem sempre ele nos traz algum... Ele nem sempre é comédia ou um romance, né? Às vezes ele nos traz um desconforto que nos faz refletir sobre outras coisas também, né? E pra mim ficou muito essa sensação de sufocamento, sei lá, de ver o cara morrendo ali na cama dele durante 2 horas e meia. Foi punk. Mas enfim, só uma historinha. Eu tava aqui pensando também que esse período aparecem muitos conceitos importantes que até hoje a gente vê nos debates políticos, né? Como, não sei se o Bruno chegou a comentar isso com vocês, mas se sim, só vou reforçar. Como liberalismo, nacionalismo e outras coisas. Acho que é importante ressaltar que esses períodos eles vão mudando de significado ao longo da história. Então, o liberalismo que a gente fala nesse conteúdo, ele é bem diferente do liberalismo que a gente... que quando alguém fala hoje, né, os políticos, etc., ele é um liberalismo bem diferente, que tem... seus fundamentos são diferentes, né? Então é interessante a gente pensar também a evolução desses conceitos, mas só para vocês ficarem atentos. E eu sei que esse é um conteúdo bem pesado, não é dos meus conteúdos favoritos da história, com certeza, acho que do Bruno também. Mas por que é importante a gente estudar esse período? E se eu pudesse dar uma dica para vocês do que prestar atenção e entender, o que é mais importante para vocês entenderem, é que esse período é o momento que se constituem as nações mais ou menos como elas são até hoje. Então, essa noção de nação, que é um território definido como uma população que tem uma cultura, uma língua, que tem a mesma moeda, que escolhe a sua forma de governo, isso tudo vem nesse período. E é legal a gente pensar o tanto de problema e confusão que foi até essas pessoas chegarem em um consenso, né? Para definir como é que ia ser o seu país, o que constitui o seu povo. Isso que o Bruno falou é muito importante, porque logo em seguida, vocês vão ver, a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial e logo depois a Segunda Guerra Mundial. E muito disso é porque nesse período, quando tu constitui a tua identidade, então eu sou francês, tu automaticamente está criando a identidade do outro, né? Claro que isso sempre houve na história, né? Como a gente viu lá na Idade Média, os germanos e os romanos sempre existiu, mas agora que vai se formar essa identidade nacional, né? E agora a gente vai entrar na questão das unificações da Itália e da Alemanha, a gente vê isso muito explicitamente, que tu precisa ter uma unificação ali dessas pessoas que vivem nesse mesmo território e elas vão combater o seu vizinho que está ali, né, do outro lado dessa linha imaginária que define os territórios políticos que a gente vê até hoje, né, principalmente na Europa. Então, o importante desse período é isso, é o momento que define as nações, que define essa ideia da identidade nacional e do outro. Agora eu vou parar de enrolar e vou começar a falar da unificação mesmo. E vocês falam alguma coisa que vocês estão muito quietos.
Tô achando que tá todo mundo morto ou dormindo aí também. Né, Bruno? Que coisa. Sim. Se tu quiser falar alguma coisa, Bruno, aí fala, tá? Eu só queria comentar o quanto essa questão do nacionalismo ela vai ser importante, né? Então, não só para a Primeira Guerra Mundial, né, como tu acabou de comentar, quanto para a Segunda Guerra Mundial, né? E a origem do fascismo, né, e dos fascismos europeus, e aí impõe o nazismo junto, né? Ela vai partir dessa ideia de nacionalismo, né, de Estado-nação, onde nós pertencemos a esse território, nossos antepassados moraram aqui, nós falamos a nossa língua, e nós, quem somos nós, quem mais se identifica com essas ideias? São pessoas que possuem posse, né? As pessoas que não possuem posse, às vezes nem tem tempo para isso, né? São só explorados o tempo todo, né? Trabalham 16 horas por dia. Então, as figuras que levantavam essa bandeira de nacionalismo eram figuras que tinham tempo, né? E tinham meios para poder pensar isso. E para proteger isso também, né? Que a questão é de proteger o que elas têm, né? Então, essa questão do Estado de nacionalismo ela vai ser bastante importante para compreender essas ideologias que vão surgir já no século XIX, no século XX, desculpa, como essas ideologias do fascismo, né? Onde elas vão explicar, a partir da ideia delas, o quanto essas pessoas que fazem parte de uma certa nação são proprietárias de um poder quase divino, dando um contexto principal que quando Hitler dizia que a raça ariana era a raça alemã, era a raça mais poderosa, era a principal raça da Europa e do mundo, não sei o quê, e as raças que estavam lá na Alemanha naquele momento, outras pessoas que eram os diferentes, né, que estavam na Alemanha naquele momento, eram os culpados pelas mazelas que a sociedade tinha, né? Então, no caso, quem foram os culpados nesse momento da Alemanha nazista, né, que a gente vai ver em outras aulas no futuro, eram os judeus, né, ou os ciganos, ou não indo para a raça, mas os homossexuais, né, gays e lésbicas, e pessoas negras também foram mortas pelo nazismo na Alemanha nazista, né? Então, essa questão do nacionalismo de se identificar como uma identidade de alguém do mesmo padrão que está naquela terra há bastante tempo e consegue de fato comprovar que seus antepassados estavam naquela terra ali, mas que não aceita que os outros diferentes de ti ocupem aquele espaço, e não só isso, que coloque a culpa de qualquer mazela, de uma crise agrária, de uma estiagem, colocam a culpa no diferente, né? O diferente que é ocupado pelas mazelas que existem na sociedade. Pode ir, mano. É isso aí. E eu acho importante a gente pensar, obviamente você tem liberdade para opinar, para criar para ter a sua identidade, se identificam como brasileiros, outra coisa, o amor à pátria, etc. Mas o que a gente está fazendo aqui é instigar vocês a pensar criticamente sobre isso. Pensar o que tem de bom e o que tem de a partir do momento que tu cria a identidade do teu país, e que tu enxerga o outro como diferente, né? Como um rival, como um parceiro. Então, a gente entender esse período histórico é entender como os nossos países se relacionam hoje, como as coisas se desenvolveram, né? Então, pensem sobre isso, que é importante. Agora vamos falar de unificação da Alemanha. Primeiro, né? Primeiro eu quero falar sobre esse quadro que está aí, se chama A Proclamação do Império Alemão, de 1885. Reparem bem nesse quadro, depois eu vou voltar nele, tá? O Bruno já deu uma pincelada aí, umas coisas, mas depois eu quero voltar. Reparem que tem ali o rei que está sendo coroado, sei lá, e que ele tá nessa sala super chique, tá? Depois eu vou contar pra vocês onde é que ele tava e o que tem de importante nisso, tá? Mas essa é a proclamação do Império Alemão. Pode passar o slide, por favor. Então, gente, segunda metade do século XIX, uma coisa muito importante que aconteceu, que o Bruno começou a aula falando, foi o Congresso de Viena, em 1814.
Para além de tudo que o Bruno falou lá no começo, esse congresso foi importante porque ele redefiniu os limites territoriais da Europa. Tanto na unificação da Alemanha quanto da Itália, isso é bem importante. Por quê? Antes do Congresso de Viena, existia o Sacro Império Romano Germânico, que foi muito duradouro, desde o século XI, se eu não me engano, lá ainda com os francos. Lembra que a gente falou na Idade Média, né? Sobre os francos. Então ele durou até o Congresso de Viena. Só que ele se constituía de mais de 300 pequenos estados, que tinham alguma similaridade linguística, cultural e etc., mas eles se identificavam como povos diferentes, tá? E aí o Congresso de Viena vem e reorganiza esse território, começando então com a Confederação Germânica. E aí eles passam de mais de 300 territórios para só 39, começam a juntar aí as coisas. Então eram esses pequenos reinos e ducados que tinham uma mesma raiz cultural, mas ainda não eram unificados. Os dois principais reinos ducados eram a Prússia e o Império Austríaco. A Prússia, por que essa aula está junto, né, com a Revolução Industrial e com o conteúdo que o Bruno estava falando antes? Porque ele é muito importante para a gente entender como é que se dá esse processo da unificação da Itália e da Alemanha. A Prússia passou pelo processo de industrialização, ou estava se industrializando. Por isso, era uma região que estava ascendendo economicamente e estava começando a ter um pensamento um pouco mais audacioso nesse sentido. Então, para eles era muito interessante economicamente que a região se unificasse, né? Que tivesse uma moeda em comum, que tivesse um mercado interno para que eles pudessem produzir e vender os seus produtos, né? Industrializados. E, do outro lado, tinha o Império Austríaco, que era muito importante também, mas que começava a entrar na sua decadência. E aí estão os dois principais figuras da unificação da Itália. O contexto é esse que o Bruno já veio até agora comentando, né? Especificando mais a França, mas que toda a Europa estava passando, né? Por esse momento de reflexão, de organização do seu território, de pensar, vamos ser um império com um rei, com monarquia, vamos ser uma república, muito inspirado pelos ideais iluministas. A gente já teve uma aula sobre isso, né? Que a sociedade para discutir como é que vai se organizar. O nacionalismo é um sentimento importante que vem agora, como eu estou comentando, né? Dessa ideia de unificar as pessoas que têm algo em comum na sua identidade, né? Enquanto sujeitos. E a busca pela formação de um Estado-nação, né? Enquanto a gente pensa, por exemplo, Portugal, que foi o primeiro Estado a se unificar lá no século XV, no final do século XV, a gente está aqui no século XIX e tem esses estados aí que não se unificaram ainda. Então, aqui começa a ter um certo atraso, isso começa a ficar ruim para eles. O ideal, se eles tivessem unificado, seria melhor, principalmente economicamente. Enfim, aí o processo de unificação, como eu estava comentando, ele é liderado principalmente pela Prússia, porque ela tem interesses principalmente econômicos, mas muito levado por essa ideologia nacionalista. Aí ele tem um quadro bem legal, que é da Guerra Franco-Prussiana, que eu vou falar daqui a pouquinho, que o Bruno já comentou. Mas é só para ilustrar, para ficar bonito mesmo, depois vocês olham, se vocês quiserem. Mas é importante a gente fazer esses links também. Vocês percebem, né, que eu gosto de falar de filme, de pintura e tal, que eu acho que torna um pouco mais palpável as coisas, né? Pode passar, Bruno, por favor. Aí a gente tem um mapa, só para entender como é que era o território, porque às vezes a gente fala, né, desses países da Europa e a gente não consegue localizar, e eu acho que é importante a gente enxergar para entender como é que são essas fronteiras, porque que, por exemplo, uma das guerras vai ser com a Dinamarca. A Dinamarca tá ali, ó, tá pertinho, tá no norte desse território, né? Então faz sentido acontecer, porque daqui a pouco parece que a Dinamarca tá lá super longe, mas a Dinamarca tá ali pertinho também. Então essa linha vermelha ali, ela demarca a fronteira da Confederação Germânica. Como vocês podem ver, por exemplo, o Império Austríaco tinha uma parte dele que estava e uma parte que não estava.
Então era uma confusão. E tem outras coisas aí também interessantes. A Prússia está lá no norte, a Áustria está um pouco mais no sul, a Itália está ali pertinho também, a Dinamarca está lá no norte. Só para a gente situar onde é que estão esses lugares aí. Pode passar, Bruno, por favor. Então tá. Os fatos importantes que acontecem que vão modificar esse processo, né? Em 1857, tipo assim, esqueçam as datas, tá? É só porque ajuda aqui a explicar. O Guilherme I assume o trono prussiano. E ele vai ser uma das figuras mais importantes nesse processo. Aí ele vai nomear esse moço aí que tá no slide, que eu não vou nem ter a audácia de pronunciar esse nome aí, como ministro da guerra. Por que é importante falar desse ministro? Porque ele começa um processo de modernização do exército alemão. E isso vai ser super importante, porque além de ele modernizar as armas, lembrando que a Prússia estava passando por um processo de industrialização, então essa indústria armamentícia também estava evoluindo, então nada mais natural do que levar isso para o exército da Prússia. Ele também trouxe inovações no sentido tático de guerra. E foi isso que tornou o exército alemão, o começo, né, do que vai tornar o exército alemão dos mais poderosos do mundo. Depois a gente vai ver ainda resquícios disso na Segunda Guerra Mundial. Mas é um processo que começa aqui e que é bem importante para a gente entender como é que ela vai fazer para conseguir se unificar. E aí tem o segundo personagem importantíssimo, né, da unificação da Alemanha, que é o Otto von Bismarck, que é esse bigodudo aí da foto, cara de brabo. E é bom a gente ver, porque eu até achei uma questão aí pela internet que tinha a foto dele, né, então é legal a gente ver a cara dessas pessoas. Ele é nomeado primeiro-ministro e ele é conhecido por ser um político muito hábil em questões de diplomacia e de tática militar também. Então, essas três figuras, o Guilherme I, o ministro da guerra, e o Otto von Bismarck, são as três mentes pensantes que vão fazer a unificação da Alemanha. E aí a gente tem 3 guerras importantes em 7 anos, tá? A primeira guerra é a Guerra dos Ducados, da Prússia junto com a Áustria, nesse primeiro momento contra a Dinamarca. Eles tinham um acordo ali que tem a ver com o Congresso de Viena, que acabou que a Dinamarca descumpriu e foi uma desculpa para a Prússia invadir. Então a Prússia invade esse território que estava ali perto, né? Lembrem do mapa. Depois tem a Guerra Austro-Prussiana, que é o momento em que a Áustria e a Prússia vão combater diretamente, vão se enfrentar, porque com essa questão de invadir a Dinamarca e tal, eles acabam se desentendendo, entrando em guerra. E a última guerra, que é a mais importante, a derradeira, é a Guerra Franco-Prussiana, daquela pintura que estava lá no outro slide, que é entre a Prússia e a França. Aí sim, com esse acúmulo de vitórias prussianas, surge o Império Alemão, ou também conhecido como o Segundo Reich. O primeiro Reich é o Sacro Império Romano Germânico, que eu falei antes, né? Que era o que existia antes do Congresso de Viena. E o Segundo Reich começa a partir da vitória da Prússia nessas 3 guerras. Depois a gente vai ter o Terceiro Reich com o Hitler, né? Então é legal saber por que é o Terceiro Reich, porque teve 2 antes, né? E aí, lembra que eu falei para vocês observarem a pintura lá no começo do slide sobre a unificação da Alemanha? Eu falei isso porque aquela pintura foi feita na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Vai voltar ali, ó. O que acontece? A Prússia vence e o Guilherme I ele se denomina imperador, né? Do Segundo Reich, e ele faz questão de fazer isso no local que é o símbolo, né, da nobreza francesa, que é o Palácio de Versalhes, na França.
Ao invés de fazer isso na Prússia, ele vai na França e ainda faz um desfile por Paris para humilhar os franceses que foram derrotados na Guerra Franco-Prussiana. Por isso que essa imagem é tão simbólica. E pode voltar lá, Bruno. Olha aí, ó, que bonitos espelhos lá. Estão vendo? Os espelhos, só dos espelhos. 1871 isso. Então, o que acontece? A França se sente extremamente humilhada, porque até aquele momento ali era uma baita potência na Europa, né? E perdendo ali de um ducado que começou a crescer há pouco tempo nesse contexto europeu, né? E é o que a gente vai chamar depois de revanchismo francês, que vai ser uma das questões que vai eclodir depois lá na Primeira Guerra Mundial, né? Isso que a gente estava falando dessas questões nacionalistas, de tu combater o outro, que é diferente de ti, que é uma identidade diferente, e humilhar o outro, né? Isso é muito pesado. Enfim, com a unificação da Alemanha, isso acaba confirmando a Alemanha como uma potência econômica e militar, que está desenvolvendo a sua indústria e o seu exército. E aí possibilitou que a Alemanha entrasse na corrida pelas colônias na África, né? Enquanto os outros países estavam lá, por não estar unificada, a Alemanha não conseguia fazer isso. Agora que se unificou, ela vai poder disputar territórios na África também. Acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Bruno? Alguma pergunta? Todos vivos? Então tá. Então vamos para a Itália. Unificação italiana. Aí a gente tem um outro quadro também, gente. Não conseguia... olha aí, ó. Obrigada, Alex. Muito obrigada por responder. Eu tô querendo dar uma lágrima aqui. A gente procurou referência desse quadro que aparece em vários lugares, mas não achamos, tá? Mas é um quadro da unificação italiana, a gente sabe disso porque ele é caricatura do Giuseppe Garibaldi, a bandeira da Itália, as camisas vermelhas, então só pode ser desse período. Mas é só para exemplificar, a gente já vai falar mais. Pode passar, Bruno, por favor. É isso aí. Não é fácil, é muita coisinha. Então, assim como a Alemanha, no início do século XIX, a Itália também tinha vários estados, enfim, que tinham essa mesma raiz cultural, mas não eram unificados, que não tinham um governo central, inclusive tinham até uma moeda diferente, em línguas diferentes. E aí vem o Congresso de Viena e modifica esse território, tá? E aí dividiu em 8 estados independentes. Daqui a pouco tem um mapinha lá pra gente dar uma olhada nisso, pra entender melhor. E aí, a questão na Itália é que alguns desses estados eram controlados pela Áustria. Lembra que eu falei que a Áustria, o Império Austríaco era bem importante, ali começa a sua decadência, né? Inclusive, a unificação da Itália é um fator bem importante para a decadência do Império Austríaco, porque vai perder, né? Se unificou é porque deu certo. Já tô dando spoiler do que vai acontecer. O que acontece? Vários movimentos nacionalistas vão aflorar por toda a Itália, só que cada um tinha uma motivação e um objetivo diferente. Que é a Primavera dos Povos, né, como o Bruno estava falando, aconteceu também na Itália. Aqui eu coloquei 3 exemplos só para a gente entender essa loucura que estava acontecendo lá. Por exemplo, tem esses Neoguelfos, que eram liderados pelo Vincenzo Gioberti, e eles defendiam a unificação da região sobre a liderança do Papa. Então, eles queriam que o Papa mandasse em tudo. Lembrando que o Papa estava lá em Roma, né? Que pertencia a esse território aí. Aí tinha os republicanos, que eram liderados pelo Giuseppe Mazzini. E aí eles defendiam a unificação, mas com ideais republicanos. Ou seja, eles não queriam um rei, eles não queriam uma monarquia, eles queriam uma república em que as pessoas pudessem votar. E aí tem os monarquistas também, que eles desejavam unificar a região sob a liderança da Casa de Saboia, que era uma das mais importantes,
constituindo um regime monárquico. E os grandes nomes desse grupo foram o Vítor Emanuel II e o Conde de Cavour, acho que é assim que fala, que são as duas grandes figuras da unificação italiana, né? Alguma da unificação italiana tem mais figuras que a alemã, mas como na alemã tem essa figura do monarca, lá era o Guilherme I, aqui é o Vítor Emanuel, e os seus ministros, lá era o Otto von Bismarck, e aqui vai ser esse conde. Pode passar, Bruno. Aí a gente tem um mapinha, que eu adoro o mapa, tá costume. Só pra gente entender ali esses 8 estados, né? Tem ali Savoia, o Piemonte, né? Que é esse de onde vai vir o Vítor Emanuel. Lombardia, Trentino, os estados da igreja ali na região de Roma. É importante a gente ver porque vai dar muita treta com eles. Na Sardenha, etc. E para entender a Itália, a gente tem que entender que a Itália ela se divide entre norte e sul, até hoje. Eu não sei, nunca fui para a Itália, mas dizem que até hoje tem uma rivalidade muito grande entre os do norte e os do sul. Por quê? Os do norte, principalmente ali da região de Veneza, eles sempre foram muito prósperos economicamente. Os primeiros bancos foram criados em Veneza, né? Então, aí começou um processo de industrialização. Eles foram pioneiros nesse sentido. Enquanto o sul é mais agrário e mais pobre. E esse vai ser o grande embate também na unificação italiana. Diferente da unificação alemã, que tem 3 guerras específicas ali, pontuais, que vão definir o destino, a Itália não tem. Porque tem umas que eram controladas, umas regiões que eram controladas pela França, outras que eram controladas pela Áustria, aí lá pelas tantas a Áustria e a França vão se juntar, e daí tem esses movimentos internos que são divergentes, tem os republicanos, tem os monarcas, então é uma confusão, gente. E ainda tem o Papa ali no meio, que também tem os interesses dele, então ele é muito mais confuso que o processo alemão. Até esse mapa, ele tem alguma cronologia de como aconteceu isso, tá? Mas não quero que vocês se apeguem em detalhes, tipo, de como é que foi isso, mas só para vocês saberem que foi uma confusão mesmo. Pode passar, Bruno. Enfim, aí, como lá no processo alemão, em 1849, o Vítor Emanuel II também assume como rei do Piemonte Sardenha, aquele território bem lá no norte, pertinho da França, que tá, acho que em rosa no mapa. E aí ele nomeia o conde como primeiro-ministro, que vai ser o aliado dele, que vai pensar junto com ele como colocar na prática a unificação, né? E aí a gente... um conceito e uma palavra que aparece bastante quando a gente fala de unificação italiana é o ressurgimento. Por quê? Porque lá em 1848 teve uma primeira tentativa de unificação da Itália que fracassou. E aí agora, em 49, com a ascensão do Vítor Emanuel ao trono, ele vai começar um novo processo. E aí esse ressurgimento, ele procura a ideia do conceito justamente falar desse período, né, que é uma nova tentativa de unificação da Itália e que é essa confusão que eu estava falando, que tem republicano, que tem monarquista, que tem Áustria, que tem França, que tem um monte de coisa. Mas que vai ser, ao fim e ao cabo, liderada pelo reino de Piemonte e Sardenha com um ideal bem monarquista, né. E aí, a ideia é fazer uma modernização do reino, assim como na Alemanha. Por isso que eu falei, não dá para falar de unificação sem falar da segunda revolução industrial, porque os países estão nessa corrida para ver quem vai se industrializar e é uma batalha econômica, né, também. E a gente pode dividir em 2 fases. A primeira fase, de 48 a 49, tem mais movimentos revolucionários, como, por exemplo, os republicanos, né, principalmente ali na figura dos dois Giuseppes, o Giuseppe Mazzini e o Giuseppe Garibaldi. E esse primeiro momento é uma tentativa de expulsar os austríacos do território italiano.
que viria a ser o território italiano depois, né? Porque ele ainda está indefinido. E a segunda fase, que é de 59 a 60, é uma continuação dessa luta, mas ela é mais interna e ela acaba sendo bem sucedida. Ali eu coloquei 59, porque tem a Segunda Guerra de Independência Italiana contra a França e a Áustria, que é uma guerra importante porque eles conseguem anexar o Reino da Lombardia, e é nessa guerra que eles conquistam o apoio dos republicanos. Quando eu falo eles, estou falando dos monarquistas lá do Vítor Emanuel II. Então, os republicanos, por mais estranho que isso pareça, começam a lutar do lado dos monarquistas para unificar a Itália. Esses republicanos que estavam lá no sul da Itália, tá? O Garibaldi, vocês lembram do Garibaldi que a gente falou na aula passada, né? Que estava lutando aqui na Farroupilha. Farroupilha acaba em 1845 e ele vai para a Itália para lutar na unificação. Inclusive, eu estava falando para o Bruno que eu estava olhando um pouco da biografia do Garibaldi. E aí ele veio para o Brasil, lutou no Brasil, daí ele lutou nessa primeira fase ali da unificação italiana. Depois ele foi para os Estados Unidos lutar lá na Guerra Civil Americana. Aí ele volta para lutar na segunda fase ali da unificação italiana. Depois ele vai para a França também. Tipo assim, o cara, assim, onde tem guerra, me chama que eu tô indo, que eu quero participar. Uma loucura, gente. Enfim. Aí outra coisa importante para a gente lembrar sobre a unificação italiana é que no sul esses republicanos eram conhecidos como camisas vermelhas, que é daquela primeira pintura lá que a gente viu no começo dos slides, né? Que é que ficou bem é um símbolo, né, deles. Mas só pra gente lembrar, porque às vezes pode cair na prova, né? Esses conceitos, algumas coisas bem marcantes. E isso é uma coisa bem marcante. Enfim. Sem entrar muito em detalhes, para não matar vocês de tédio, o Vítor Emanuel II se autodeclara rei de toda a Itália em 1861. E aí a gente vai ter uma monarquia constitucional no território italiano. E aí como a Alemanha, a Itália pôde começar a pensar num processo maior de modernização e industrialização, mas principalmente a corrida pela conquista das colônias na África. Aí a Itália vai se jogar nisso também. Mas um fato bem interessante sobre a unificação da Itália é que, de fato, ela só vai se finalizar em 1929. Olha só, gente. Quase 100 anos depois, né? Mais ou menos. Do Vítor Emanuel se autodeclarar rei. Só em 1929 que isso vai acontecer. Por quê? Lembra que eu falei lá dos estados papais, né? Por muito tempo eles ficaram nesse confronto com o Papa, que não queria, que era contrário, que tinha suas questões lá. E houve várias tentativas de invasão dos estados pontífices. Esse é o nome. Então, quando o Vítor Emanuel se intitula rei da Itália, o Papa não o reconhece. E com o Papa não reconhecendo aquele pedaço do território, não reconhece o Vítor Emanuel como seu rei. E isso só vai se modificar com Mussolini. Mais um link aí com a Segunda Guerra Mundial, né? Porque o Mussolini vai assinar o Tratado de Latrão com o Papa e vai conceder o território ali do Vaticano, aí que se cria o Vaticano. Que é uma curiosidade interessante para a gente pensar sobre a atuação da igreja, né, com o fascismo. No começo desse processo, a igreja era totalmente favorável, tanto que estava aí assinando o tratado para ganhar território, né, com o Mussolini. Só depois é que eles vão rever a sua posição, mas no começo eles eram favoráveis. Então, a Igreja Católica também tem responsabilidade nos atos do fascismo e do nazismo indiretamente também, né, para a gente pensar nesse contexto. E acho que era isso de unificação. Não sei se o Bruno tem alguma coisa para falar, senão a gente pode fazer os exercícios. Ai, desculpa, deu a minha... Achei que não ia abrir a tempo o microfone da minha pigarreada.
Mas é isso, gente. Sobre Primavera dos Povos, que é esse contexto mesmo de essas duas revoluções, ou esses processos revolucionários que a gente viu agora com a Manu, né? No que vai terminar sendo a unificação do que se chamaria a Federação da Alemanha e também o que seria a unificação da Federação da Itália, né? São processos revolucionários que também estavam acontecendo em toda a Europa, né? Então, como a gente viu, o liberalismo, essa ideologia de, de produção e de circulação de mercadorias, ou seja, de fixação do meio de produção do capitalismo, né, vai sempre para toda a Europa. Então, não vai ser só a França só a Itália e a Alemanha que vão se unificar, né? Vão ter outros territórios na Itália, na Europa, estou confundindo tudo, na Europa que vão se unificar, que vão se tornar federações, né? Vão se tornar repúblicas, vão deixar de ser monarquias, né? A gente tem o caso da Bélgica, que vai se separar dos ditos Países Baixos, ou seja, da Holanda, né? Então a Bélgica, em meados do século XIX, por volta de 1850, não lembro agora o ano exato, a Bélgica vai se tornar um país independente, e ainda é até hoje, né? A Bélgica, então, acaba não sendo mais um país, um estado anexado à Holanda. A Polônia, nesse momento também de Primavera dos Povos, por volta do ano de 1848, também vai tentar, onde hoje é o país da Polônia, né, vai tentar se libertar da Rússia, né, a Rússia que no século XIX dominava o território onde hoje é a Polônia. Então vai haver guerras, vai haver revoltas populares e vão conseguir, né, se independentalizar em função dessas ideias, tanto do liberalismo, né, onde as elites locais estavam brigando por ter poder sobre a governança, né, daquela região, mas também sobretudo sobre a ideia de nação, né, de nacionalismo, onde as pessoas que moravam na região onde hoje é o país da Bélgica, né, elas não se identificavam como holandesas, né, então elas começaram a lutar para conseguir o seu próprio Estado-nação, e conseguiram. Mesma coisa na Polônia. Na Polônia não se fala russo, na Polônia se fala polonês. E eles dão nesse meados do século XIX, né, com o avanço dessas ideias de liberalismo e de nacionalismo, elas então, as grandes elites, mas também as camadas populares, se rebelam, né, se revoltam e lutam, buscam então por emancipação e formação de um Estado único, né, de uma federação. Então a gente viu ali com os casos da Alemanha e da França, eram diversos estados, né, que tinham alguma coisa em comum, né? Alguma coisa podia ser a própria língua, né? Na Itália, na Alemanha também, interesses também em comum, mas se identificavam sendo uma nação só, e através de guerras, de revoltas, né? E através também, às vezes, através de alguns processos autoritários, como a gente viu ali com Emanuel II se autodeclarando rei, mas os outros estados acabam então aceitando, né? Por conta de que, tipo, tá, mas será que não é melhor ser assim? Eles pensaram na época. E ficaram assim até hoje, né? Hoje a Itália é igual ao Brasil, né? A gente não pode também pensar muito no contexto do Brasil. O Brasil tem os estados, mas o Brasil ainda é um país só, apesar de ter os 27 estados, mais o Distrito Federal, é isso, né? Eu não sei geografia. 26? Acho que é 26 mais É o 26 estados, né? Distrito Federal, 27. Eu vou Ou, pesquisar, peraí. ou Estados Unidos, por exemplo, que os Estados Unidos também é uma federação, mas o nome é Estados Unidos, onde cada estado também tem a sua própria legislação, mas se juntaram como um todo para permanecer como um único representante nesse mercado que vai se formar no mercado mundial, né? Isso, mano. Do mercado mundial do capitalismo, né? Então a gente vê nesse processo de independências e de formação do Estado Nacional essa realmente fixação nesse modelo de produção do capitalismo no ocidente do mundo, né? Nesse mundo mais ocidental que tem heranças europeias. Deixa eu ver o que a Sueli falou. Queria comentar sobre o Albrecht von Loom, que achei engraçado. A minha família, pela parte de mãe alemã, sobrenome Albrecht. Olha, deve ter algo realmente. Ou das duas, uma, Sueli. É Sueli ou Sulie? Agora não sei se
Ela escreveu errado ou eu que tô lendo errado? Inclusive, ela podia abrir o microfone e pronunciar pra gente como é que sabe. Sully, então, a questão do teu sobrenome, nas duas umas, ou de fato vocês podem ser netos desse senhor, ou também tem uma questão de que alguns nomes muito famosos, isso a gente vê ao longo da história, eles acabam virando sobrenomes porque existem determinadas regiões, e isso principalmente no Brasil, onde os escrivões conseguiam fazer certidão de nascimento das crianças que nasciam ali e colocar qualquer sobrenome, né? Então, mas eu acho bem difícil isso ter acontecido, mas é possível. Por exemplo, ter um sobrenome Kennedy, por exemplo, estadunidense, sabe? Então, é possível encontrar pessoas que tenham o sobrenome Kennedy ou tenham qualquer outro sobrenome mais famoso assim na história, mas não serem descendentes diretos ou não terem nenhum vínculo de linha de sucessão, de árvore genealógica, ou sei lá o quê. Mas é isso. Mas eu acho que nesse caso, como a família dela é alemã mesmo, né? Que são descendentes, eu acho mais difícil de ter essas questões. Pesquisa, Sueli. Vale a pena conferir. Vai que tu consegue uma dupla cidadania. Não sei como funciona isso. Tô chegando algo pra vocês. 23 minutos. Vamos fazer uma questão. Mas ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem vários descendentes, tem algumas coisas que essa questão da cidadania atravessa, né? Porque muita gente veio para cá antes de acontecer o processo de unificação, então às vezes o Estado não reconhece, mas em outros casos sim. E geralmente são. Isso tem a ver muito, né, com o processo de migração aqui pro Rio Grande do Sul, né? Que a Itália, num contexto de guerra, não é um lugar propício, né, para se viver. Mas é isso, que eu sei desses nomes é que tem alguns casos que o nome modificava um pouco, né? Porque os escrivãos aqui no Brasil não conheciam e escreviam ou com uma letra diferente e tal, por isso que tem várias variações, né? Sendo redundante, às vezes do mesmo sobrenome que se modifica. Mas se o teu, inclusive, está escrito da mesma forma, tem uma grande probabilidade de ser da mesma família. Vamos fazer uma questão, então, sobre Revolução Industrial, gente. Essa foi tirada do Instituto Federal da Bahia, né, de 2016. Então diz, observe e analise a imagem das crianças trabalhando nas fábricas nos primórdios da Revolução Industrial. Em seguida, assinale a alternativa correta acerca das condições dos trabalhadores no período histórico dessa revolução, né? Então isso é uma questão mais da aula que a gente teve na terça-feira. Na alternativa A, então a gente vai ver a atuação dos sindicatos dentro das fábricas, desde o início da Revolução Industrial, foi fundamental para garantir os direitos trabalhistas. Eu não sei como é que faço questão com a turma sem estar presente em sala de aula, porque quando eu corrijo em sala de aula eu fico perguntando, daí é melhor de saber. Mas enfim, eu vou fazer de uma maneira que... Para fazer rápido aqui, ó, já 10 horas, fazer uma questão. Eu vou... Fala, Manu. Não, acho que eles podiam responder no chat o que eles acham, né? Ou abrir o microfone para comentar, vão lendo. Interajam um pouco, gente. Eu queria que vocês comentassem sobre a alternativa A, se vocês acham que ela está correta ou está errada. Sobre a atuação dos sindicatos ocorrer desde o início da Revolução. Tipo assim, vocês acham que se tivesse um sindicato atuando dentro da fábrica, essas crianças iam estar ali em cima da máquina, não tem nenhum chinelo no pé desses meninos? Isso parece uma garantia de direitos? O que vocês acham, gente? Bom, na D, já até leu todas, gostei. Vou ler a alternativa B. A mão de obra feminina foi pouco utilizada. Eu não vou nem continuar o resto. Mas eu comentei sobre isso na aula passada, né? Eu acho que eu não lembro de ter comentado algo assim.
Eu lembro de comentar algo ao contrário disso, que a mão feminina foi algo bastante utilizado, né? Porque era uma mão de obra mais barata, assim como a mão de obra das crianças, né? Vou na letra C enquanto vocês vão respondendo aí. Vou ler a letra C. A Inglaterra, por ser pioneira no processo da Revolução Industrial, também foi pioneira em garantir os direitos trabalhistas, que serviram de modelo para a Carta del Lavoro Italiana. Nossa, eu nunca vi sobre esse nome na minha vida. Mas... Essa carta ela é o que inspirou a CLT no Brasil depois, né? Ah, é? Nossa, mas então é século XX isso ou não? É século XIX? Não sei. Acho que é século XX. Mas eu só queria fazer um comentário sobre as crianças, que tem um colega nosso da história que estuda essa questão da infância na história, né? E que por muito tempo a criança ela não era vista como um ser humano em desenvolvimento, ela era vista como um adulto menor, entendeu? Então eles não tinham problema moral nenhum de colocar uma criança para trabalhar, até porque como elas eram pequenininhas, elas conseguiam botar o braço, entrar dentro das máquinas. Inclusive muitos morreram dessa forma, né? Que é horrível. Mas só uma curiosidade pra gente pensar que nem sempre as coisas foram como a gente vê hoje, né? E às vezes a gente é meio anacronista de pensar, meu Deus, como é que eles deixavam as crianças trabalhar? Mas eles não tinham essa noção de infância da criança que precisa crescer, brincar, se alimentar bem, ir pra escola. Então eles viam como adultos, só que pequenininhos. Exatamente. E também não tinha nem a questão religiosa, né? Também não induzia isso, porque nesse período das fábricas elas estavam realmente totalmente separadas do contexto moral e ético, né? Sobre o papel das crianças. Então, como a Manu falou, não tinha a mínima noção de considerar crianças como a gente considera hoje. Assim, se considerava apenas menores humanos pequenos. A carta de lavoura é de 1927, só para século XX. Letra D, que o pessoal está marcando, as altas jornadas de trabalho sem direitos trabalhistas, sem segurança, sem remuneração mínima e exploração de mão de obra eram alguns dos problemas enfrentados pelos trabalhadores e trabalhadoras no início da Revolução Industrial. É uma alternativa bem boa. Eu vou ler a última. A utilização de crianças como mão de obra nas fábricas era justificada como um modelo de educação para tirá-los de condições perigosas das ruas, oferecendo a esses jovens remuneração e a oportunidade de aprender um ofício, contando com o apoio dos sindicatos. Mais uma vez, como a Manu falou, os sindicatos não lutaram por isso, né? Eles ficaram realmente ao contrário disso, e realmente a alternativa é a D. Alternativa correta. Gente, então vamos encerrar, porque já é 22h04. Ou vocês querem fazer mais questões? Se vocês quiserem, a gente pode fazer. A gente tem mais 3 questões aqui para fazer. A gente botou nos slides. Eu tenho tempo. Não tenho nada para fazer. Quer dizer, tem, mas... Eu também não. Não é emergente. De disposição de vocês aí. Mas se vocês estiverem assim, muito cansados, daí. Vamos fazer. Se o pessoal quiser a aula sendo gravada, daí você grava depois. Você coloca no YouTube ainda hoje. A outra aula de terça já está no YouTube, aliás. Esqueci de comentar no início da aula. Eu tenho que colocar lá na planilha ainda, mas ela já está no YouTube, na playlist de história. A alternativa 2. Tu quer ler, Manu, ou quer que eu continue lendo? Eu que monopolizei. Tá. Essa da Universidade de Juiz de Fora, de 2015. Leia as informações abaixo sobre os sistemas de produção industrial e considere-as verdadeiras ou falsas. Nossa, o coisinha de minimizar a tela está bem em cima da última letra palavra. Né? Primeira alternativa que a gente tem que considerar ser verdadeira ou falsa. A partir do Fordismo não foi possível conciliar o binômio produção em massa consumo. Produção em massa, consumo em massa, desculpa. Posto que os salários pagos aos trabalhadores não permitiam a aquisição de mercadorias produzidas em escalas crescentes. É verdadeiro ou falso? Não respondendo, gente, no chat. A concepção fordista... Lembrando aquelas técnicas, né, de vestibular que
Se vocês não têm certeza, passa para principalmente essas verdadeiro ou falso. Marca que tu tem certeza que, tipo assim, isso tá muito certo, isso tá muito errada. E já exclui as questões lá embaixo que não gasta neurônio e tempo para querer fazer tudo certo. A afirmativa 2. A concepção fordista tinha em vista o aumento da produção. Isso a gente viu, né, as questões do sistema de produção, né, o Fordismo e o terrorismo. Para tanto, os operários expostos junto às esteiras realizavam atividades padronizadas, marcadas pelos gestos repetitivos na produção industrial. A terceira afirmativa, com a associação entre Fordismo e terrorismo, o trabalho industrial foi fragmentado, pois cada trabalhador passou a exercer uma atividade específica no sistema industrial. Assim, cada vez mais, se acentuava a separação entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal, com a valorização do primeiro. Então, isso vem um pouco daquela questão que a gente viu, né? Essas três afirmativas até agora vão naquela questão da expropriação das técnicas, né? A gente viu que durante a Revolução Industrial, os trabalhadores foram perdendo, né, o saber das técnicas de produção de um objeto único, né? Eu dei o exemplo do sapateiro, né? Que um sapateiro sabia fazer todo o sapato, né? Sabia pregar, sabia a sola, sabia botar o cadastro. Tudo bem, Rai. Depois tu pode acompanhar no vídeo que eu vou botar no YouTube. Mas agora, com a Revolução Industrial, né, as pessoas foram perdendo, né, a capacidade de pensar o objeto como um todo, né? E sim realizar apenas uma função, né? Na fabricação de um certo bem, né? De um certo produto. Quarta afirmativa. Nas últimas décadas do século XX surgiu um novo sistema de produção, o toyotismo, marcado pela flexibilização da produção de modo a adequá-la à demanda do mercado. Esse modelo implicou crescentes investimentos em tecnologia e redução da oferta de emprego no setor industrial. E a última afirmação. Diferente do Fordismo, no sistema toyotista, os trabalhadores são qualificados para conhecer todas as etapas do processo de produção, devendo estar aptos a exercer mais de uma função, estimulando o aumento da concorrência entre os trabalhadores que disputam melhores índices de produtividade entre si. E aí, gente? O que vocês acham? Que a primeira está fácil, está verdadeira? Manu, liga o microfone. Vai falando. Isso aí, tem que ver o que vocês têm certeza, assim. O que tem que vocês sabem, que vocês não sabem. Essa é uma questão bem conteudista, né? Tem que entender bem do Fordismo, toyotismo, para conseguir responder. A terceira, vou colocar, é verdadeira. É verdadeira, do meio. Né? Isso a gente viu nas aulas passadas. É verdadeira. Então a gente pode tirar algumas, a letra D e a letra E. A única que eu tinha certeza. A afirmação primeira, né, a partir do Fordismo ali, vocês conseguem pensar se alguém que recebia salários extremamente precários, né, tinha condições de consumir o que eles produziam? Lembra que eu falei que eles recebiam praticamente só para subsistência, né? Trabalhavam 14 horas, 16 horas e ganhavam apenas para subsistência. Sabe que agora nem eu lembro direito do gabarito maluco. Eu olhei agora, o gabarito é a D. Que foi a primeira que excluiu.
Então a C tá errada? Por que a C tá errada? Meu Deus. Meu Deus. Pois é, eu também acho estranho. Só porque era que eu tava de olho dele. Tá dizendo o gabarito? A C? Vocês achavam que era C? Sim, porque a terceira afirmação, né, a afirmação do meio, é a que a gente achou que tava certa. Pra mim também está certo. Não É que a gente achou que tava certo. Pra mim também está certo. Não vejo que isso é errado, não. Também estranho isso aí, ó. Boa noite, Pedro. Boa noite, Pedro. É que assim, eu acho, ó. Tipo assim, ali a última tá correta. E ela tá colocando o Fordismo e o Toyotismo como coisas diferentes, né? Uhum. Diferente do Fordismo, o Toyotista, os trabalhadores são qualificados para conhecer todas as etapas do processo. Então ela vai de encontro, que vai contra, né? A do meio ali, porque ela tá colocando o Fordismo e o Taylorismo. Mas o Taylorismo é outra coisa. Eu tava lendo o Toyotismo ali no Taylorismo, gente. Desculpa. Uhum. Não... Vamos fazer assim, vamos passar essa aqui e depois a gente vai pesquisar e vai. E daí a gente dá um retorno para vocês. Porque é uma questão interessante, né? que ela traz vários conceitos ali desses sistemas que até para geografia é interessante saber, então é bom. As linhas de produção. Sempre foi Toyotismo, né? Toyotismo nem é algo que tiver muito na história, né? Tem algo da geografia. Vamos pra 13. Tu vai querer fazer todas, Bruno? Não. Vamos fazer a última. Que essa aqui também é sobre. Fazer essa aqui da primavera. A 3 também é sobre industrial. Mas essa aqui é enorme também. Vamos fazer a. Aqui. Leia tu, Astrid. Eu vou lendo aqui, mas vão lendo já as alternativas, tá? Dentre as alternativas a seguir, assinar a que está correta. Lembre quando tem essas, assinar, pega a caneta lá e risca correto, tá? Ou incorreto. Quando vocês estiverem fazendo a prova. Em relação ao processo de unificação italiana, concluída na segunda metade do século XIX. Muito bem. O Congresso de Viena concluiu o processo de integração nacional italiano na medida em que este veio ao encontro dos interesses das elites locais. Vocês acham que está correto? Foi o Congresso de Viena que concluiu o processo de unificação italiana? Será? B. O processo de unificação nacional resultou das fortes pressões da burguesia do sul do país. E a burguesia no sul da Itália? Lembra que eu falei? Do sul contra o norte? Cuja economia demandava um mercado interno homogêneo, dinâmico e integrado para a colocação da sua moderna produção industrial. Tinha indústria no sul da Itália? C. A construção do Estado Nacional para enfrentar e expulsar as tropas de ocupação pertencentes aos impérios britânico, russo e espanhol, estabelecidos na Península Itálica desde os acontecimentos de 1848. Eita, tinha britânicos, russos e espanhóis na Itália? Meu Deus. Foi movimentada a coisa, então. D. O movimento de unificação partiu das áreas mais industrializadas. Teve forte presença de uma burguesia interessada na ampliação do mercado interno e foi sustentado pela ideologia do nacionalismo. Interessante. E
A consolidação da formação do Estado Nacional Italiano ocorreu com a anuência do Papa Pio IX e o reconhecimento do primeiro-ministro Cavour da existência e da soberania do Estado do Vaticano após as negociações da questão romana. Foi logo quando terminou, quer dizer, quando Vítor Emanuel se autoproclamou rei, que resolveu a questão com o Papa. E aí, gente? O que vocês acham? O que tu acha, Bruno? Eu iria na D. Tu iria na D? Ai, é que eu fui bem neutra, né? Não, mas é que as outras são bem absurdas, né? E, tipo, a gente acabou de ver, né? Tipo, aí, por exemplo, a gente acabou de ver que o Papa só foi ter seu espacinho concreto em 1929. Pois é. É a lei, gente. As outras são meio estranhas. Mas vocês viram que tem que saber algumas coisas, assim, pra conseguir resolver. Essa é uma questão da URGS, sabe? Então, não precisa saber tudo, assim. Mas tem que saber um pouquinho. Uma coisa importante da dele é que as áreas mais industrializadas foram as que lideraram, né, essa intenção de unificar o território. E de fato é o que aconteceu, né? Os fatos mais industrializados foram onde o liberalismo, né, e a burguesia estava mais fixa, né? Era nessas áreas que lideraram as revoluções, né, que finalizaram como a unificação da Itália, da Alemanha e também as revoluções na França. Então a sociedade industrial está extremamente protagonista, né, nesse século XIX. Gente, acho que é isso, né? Senão nós vamos matar eles, pobrezinhos. Exato. Tem que descansar também. Vestibulando tem que descansar. Gente, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Beijos. Que coisa nos procurem, viu? Manda mensagem. Isso aí. Se tiverem dúvida, logo a gente manda pra vocês a resolução daquela outra questão lá, tá bom? Obrigada a vocês, Semana que lindos. vem, então, tem aula com o Marcelo e neocolonialismo. É isso aí. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.